Passemos à próxima questão. Francis, brasileira, empresária, ao se deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo em seu helicóptero particular, sofreu terrível acidente que culminou com a queda do aparelho em alto mar. Após sucessivas e exaustivas buscas feitas pelas autoridades e por empresas privadas contratadas pela família da vítima, infelizmente não foram encontrados os corpos de Francis e de Adilson, piloto da aeronave. Prosseguindo. Tendo sido esgotados os procedimentos de buscas e averiguações, de acordo com os artigos do Código Civil que regulam a situação supra-mencionada, é correto afirmar que o assento de óbito em registro público. Atenção! Essa questão vai trabalhar o tema da morte presumida. Meus amigos, existem casos em que, mesmo diante do desconhecimento do paradeiro do cadáver da pessoa, o Poder Judiciário pode declarar esta pessoa como morta. E quando eu falo em reconhecimento de morte presumida, eu estou pressupondo um reconhecimento imediato, sem que antes a família tenha que enfrentar os percalços de um processo de sucessão por ausência. Esses casos que vamos apreciar são casos de morte presumida sem decretação anterior de ausência. Implica dizer morte presumida imediata. Digo isto por quê? Porque normalmente, quando uma pessoa desaparece, o correto é instaurar um procedimento de ausência, que somente na parte final culminará com a declaração de morte presumida. Entretanto, nos casos que vamos agora analisar, a morte presumida pode ser reconhecida imediatamente, sem que antes tenha que se instaurar um processo de sucessão por ausência. Portanto, que hipóteses são estas de reconhecimento imediato de morte presumida? São 3. Na sequência, a primeira hipótese, quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. O que se enquadra perfeitamente na questão. A questão, ela ventila uma hipótese de uma mulher que sofreu uma queda de helicóptero em alto mar. O cadáver dela não foi encontrado. As chances de sobrevivência são escassas, mesmo porque já foram realizadas todas as buscas e averiguações, informa-nos a questão. Consequentemente, podemos considerar com muita segurança que é extremamente provável a morte de Francis, já que ela se encontrava em iminente perigo de vida. Portanto, a hipótese já se enquadra como morte presumida. Mas, aproveitando o ensejo desse revisaço, as outras hipóteses de morte presumida. A segunda delas, se o ausente, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro de guerra, não for encontrado até 2 anos após o seu término. Se o ausente desaparece em campanha ou é feito prisioneiro de guerra e não vem a ser encontrado até 2 anos após o término da guerra, também aqui temos configuração de morte presumida. E por último, a terceira hipótese se consubstancia se o ausente contar 80 anos de idade e de 5 forem suas últimas notícias. Se o ausente contar 80 anos de idade e de 5 forem suas últimas notícias. Portanto, estas são as hipóteses admitidas pela lei civil, onde a morte presumida pode ser declarada sem decretação anterior de ausência. Vejamos as respostas. Proposição A. O procedimento independe de qualquer medida administrativa ou judicial, desde que seja constatada a notória probabilidade de morte de pessoa que estava em perigo de vida. Atenção!
O procedimento de morte presumida, necessariamente, deve se pautar em procedimento judicial. Deve se pautar em decisão proferida pelo juiz. É o juiz que vai decretar a morte presumida da pessoa. Portanto, quando a assertiva A declara que o procedimento independe de qualquer medida administrativa ou judicial, ela estaria falsa. Falsa, exatamente, diante da exigência legal de que se instaure um processo judicial para que ocorra a decretação da morte presumida. Falsa, assim, a assertiva A. Passemos à proposição B. A morte presumida depende exclusivamente de procedimento administrativo quanto à morte presumida junto ao registro civil das pessoas naturais. Outro erro. Na verdade, não é medida administrativa. Necessário se faz um procedimento judicial. Somente através de procedimento judicial é que podemos aceitar o reconhecimento de uma morte presumida. Equivocada, assim, a proposição. Passemos à próxima. O procedimento depende de prévia ação declaratória judicial quanto à morte presumida, sem necessidade de decretação judicial de ausência. Exatamente isto. A morte presumida requer procedimento judicial. Porém, não é necessária a prévia decretação de ausência. A ausência, nesse caso, é dispensada diante da admissibilidade legal do reconhecimento imediato da morte presumida. Entretanto, necessário se faz procedimento judicial para que essa morte presumida possa ser declarada. Correta, portanto, a proposição. Vejamos a proposição D. O procedimento depende de prévia declaração judicial de ausência, por se tratar de desaparecimento de uma pessoa, sem dela haver notícia. Também está falsa a proposição, já que os casos de morte presumida que eu acabei de narrar, o primeiro deles incluído, independem de reconhecimento de ausência. Não precisa declarar ausência para que se constate a morte presumida nas três situações que foram elencadas. Falsa, assim, a proposição.